Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias que nos acompanham, queridos amigos que nos seguem e nos acompanham nas redes sociais. Veja que cenário bonito, que imagem bonita. Estamos aqui na nossa matriz de Nossa Senhora da Conceição de Siriaém. A matriz que está no triênio. Este ano ela fez 399 anos. O próximo ano fará 400 anos. 4 décadas de evangelização, de poderosa intercessão para este município, para esta cidade de Siriaém, do anúncio do Reino de Deus e do Santo Evangelho. Hoje, domingo, o 15º domingo do tempo comum. Quem acompanha a liturgia das horas, nós nesta semana vamos rezar a terceira semana do Saltério, os salmos, a oração da igreja. E nesta semana queremos pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora sobre a vida do seu filho, muito querido e amado e servo, Dom Henrique Soares da Costa. Pedindo assim a súplica, a oração de todos os seus amigos, todos também os seus seguidores e diocesanos. 24 horas que fizemos enquanto Diocese de Palmares foi pouco demais. E por isso que nós decidimos, enquanto ele está hospitalizado, fazermos todos os dias, a partir desta semana, 24 horas. A nossa diocese é dividida por foronias. Então, cada foronia são 5 dias de segunda a sexta. Vamos fazer 24 horas de súplica de oração. Cada foronia vai ficar com 2 horas de intercessão, de oração. A nossa foronia é Santo Amaro e nós ficamos com a quarta-feira. A nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição ficou com os horários das 18 às 20 horas, com o Santo Terço, as nossas súplicas e a Santa Missa, para que assim Dom Henrique seja restaurado e recuperado totalmente da sua saúde e volte para o nosso convívio, volte para o convívio dos seus familiares. Agora eu quero proclamar o Santo Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não estava profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu:
porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho tem 23 versículos. Por isso que hoje, extraordinariamente, não vou refletir sobre a primeira leitura nem a segunda leitura. Só vou me deter no Santo Evangelho proclamado. Vejam, começa dizendo que Jesus, à beira do mar da Galileia, falava às multidões. E falava-lhes em parábolas. O que é a parábola? É uma história. O que é a parábola? A parábola é uma metáfora que Jesus, diante do povo, diante do seu público, ele usava elementos do dia a dia, do cotidiano do seu povo, para que este povo apreendesse, este povo entendesse, este povo acolhesse a palavra para que ela pudesse ser fecunda nos corações e nas almas. Portanto, pegava o elemento do dia a dia. Jesus não era alienado e nem alienava, mas fazia cada vez mais que o povo entrasse na realidade, não tivesse vergonha da sua condição, da sua situação, mas pelo contrário, aquilo que era tão pequeno do dia a dia, ele transformava em coisas grandiosas, a tal ponto que as pessoas saíam com o coração agradecido por ter aquilo, por ter o seu cotidiano para sobreviver. A gratidão é próprio da alma humana que é grande, que não é pequena. Como dizia Fernando Pessoa, o literato e o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E Jesus era esse grande mestre que engrandecia as almas das pessoas. Vejam,
E que parábola ele conta? Ele conta a parábola da semente. Essa semente que é semeada por o semeador. Quem é o semeador? O semeador é Deus? O semeador é Jesus? Mas o semeador sou eu e você, cada batizado que aceita o reino de Deus e anuncia esse reino de Deus. O semeador tem sempre sucesso. Veja. Agora, os corações que acolhem a semente é que não tem sucesso. Nem todos têm sucesso. Vejam, a terra não precisa ser arada, é jogada. Aí vem o maligno, como explicou bem, fez a homilia Jesus, e neste caminho, que é o coração, representa o coração, os pássaros vêm e roubam, o maligno vem e rouba. Tem coração que é de pedregulho, é rochoso. Vejam, a semente cai e por não ter profundidade, as raízes são queimadas pelo sol. Ou seja, é o coração que não deixa a palavra entrar. Ela chega e não consegue se enraizar no coração. E por isso não tem fecundidade, não produz. Tem o coração que é espinhoso, é o coração que é aberto, mas o coração que é cheio de mágoas, de rancor, um coração que é raivoso, rancoroso e odioso. Vejam que a semente cai, tem profundidade, porque fala em planta, brota e cresce, mas os espinhos que estão lá sufocam e matam essa planta, mas também não tem sucesso, não produz. Mas existe aquele terreno que não é disperso, porque não cai no caminho, não é rochoso, porque não é pedregoso, não é espinhoso, vejam, porque não sufoca as plantas, mas é um coração fecundo, um coração aberto, um coração livre que acolhe a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz que este coração produz 30, 60, veja, e 100 por um. Que esta semana o seu coração seja este coração fecundo, que fecunda, que permite que a palavra de Deus seja fecundada. Tenha uma feliz semana, que esta semana contemos com a poderosa intercessão da nossa rainha, da mãe dos oprimidos neste solo de Siriaém, a nossa eterna padroeira. Eu quero vos abençoar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firmes e fortes. Tenha uma santa semana, que a alegria do Senhor seja vossa força. Amém.